Fala pessoal, bem-vindos ao Gonzaço, bem-vindos a mais um episódio do nosso quadro Meu Clube Sua História. Hoje vamos falar sobre o Icasa, o Verdão do Cariri. Antes, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não esquece não, hein? Você vai saber aqui hoje toda a história do Verdão do Cariri. Icasa que voltou ao cenário nacional de futebol. Após o acesso do Atlético Cearense, o Verdão acabou herdando a vaga que seria da Águia na Série D de 2022 e agora vai disputar a competição nacional. Fica até o final para não perder nada da história do Icasa. Tem muita coisa interessante. O Icasa nasceu lá atrás, acabou por decretar falência e surgiu um novo Icasa. Você vai saber bem direitinho essa história. Fica até o final para não perder nada. Não esquece também de deixar aquele like, hein? E bora falar do Verdão? Sejam bem-vindos a mais um Meu Clube, Sua História. A Associação Desportiva, Recreativa Cultural Icasa não confunda com o Icasa Esporte Clube. A ADRC Icasa é um clube de futebol de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, e foi fundado em 7 de janeiro de 2002. O nome Icasa deriva das iniciais da empresa de mesmo nome, Indústria e Comércio de Algodão S.A., do mesmo fundador do encerrado Icasa Esporte Clube, José Feijó de Sá. Seu maior rival é o Guarani, de Juazeiro do Norte. Mas antes de falar da Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa, bora falar do Icasa Esporte Clube, onde tudo começou, essa paixão que move os torcedores de Juazeiro do Norte. O Icasa Esporte Clube foi fundado em 1º de maio de 1963 e foi extinto em 98. Para muitos entendedores, colocam as duas equipes como sendo uma só, mas a Federação Cearense de Futebol não reconhece a Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa como sucessora do Icasa Esporte Clube, constando de seus registros duas entradas diferentes, uma para o encerrado Icasa Esporte Clube e outra para o atual ADRC Icasa. O Icasa Esporte Clube tem na sua galeria de troféus um campeonato cearense, ganho em 1992. Naquele ano, não houve a fase final do campeonato e as 4 equipes que estavam habilitadas para disputar esse quadrangular acabaram por dividir o título: Tiradentes, Ceará, Fortaleza e o Icasa Esporte Clube, ficando então na galeria de títulos do Icasa Esporte Clube. O Icasa Esporte Clube fez história no futebol cearense, até que em 1998 a equipe veio a decretar falência em virtude de dívidas trabalhistas. O Icasa Esporte Clube não conseguia pagar a dívida e ia acabar por ser afastado das competições da Federação Cearense de Futebol. Com isso, os dirigentes acharam melhor por decretar a falência da equipe e, a partir daí, fundaram o Juazeiro Empreendimentos, que viera a partir daí para substituir o Icasa Esporte Clube. O Juazeiro participou apenas de 3 campeonatos estaduais e, mesmo com tão poucas participações e poucos anos de história, ainda conseguiu ser vice-campeão cearense. O Juazeiro também chegou a disputar a Copa do Nordeste. A paixão pela torcida de Juazeiro era tanta pelo Icasa que ela não veio a digerir bem a mudança de cores, mudança de nome para a equipe que representava a sua cidade. E a partir daí surge, em 7 de janeiro de 2002, a Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa, adquirindo o direito de participar da 2ª divisão do Campeonato Cearense. Já no ano de 2003, o novo Icasa ganhou a 2ª divisão estadual e ascendeu para a elite do futebol cearense. Nos anos seguintes, chegou a conquistar 3 vice-campeonatos estaduais, em 2005, 2007 e 2008, com destaque para jogadores como Alcimar, que ficou consagrado por seus dribles e jogadas vestindo a camisa do Verdão do Cariri. Mas já em 2009, a equipe do Icasa terminou o Campeonato Cearense na última posição e foi rebaixado para a 2ª divisão do estado do Ceará. Já no ano seguinte, em 2010, ascendeu novamente à elite do futebol cearense, sagrando-se novamente campeão da 2ª divisão estadual. Em 2013, 2014 e 2015 fez boas campanhas, sendo eliminado nas semifinais para Guarani de Sobral e para Fortaleza 2 vezes. Em 2014 e 2015, a equipe do Icasa foi contemplada com o título de campeão do interior, por ter sido a melhor equipe
do interior na tabela de classificação do Campeonato Cearense. Já na Taça Farisópolis, torneio criado em 2010, o Icasa também coleciona boas campanhas na sua história. A equipe do Verdão se sagrou-se vice-campeão já na primeira edição do torneio em 2010. Em 2012 e 2013 foi semifinalista e em 2014 veio enfim o título da competição para o Verdão do Cariri. O Icasa sagrava-se campeão da Taça Farisópolis. Em 2020, o Icasa voltou a chegar à final daquela competição, sendo derrotado para a equipe do Ferroviário, que ficou com o título. Já se tratando de competições nacionais, o Icasa conseguiu deixar o seu nome marcado no Campeonato Brasileiro. Em 2009, o Icasa realizou uma expressiva campanha na Série C, chegando às semifinais da competição, o que garantiu o acesso da equipe para a Série B do ano seguinte. Destaque para a goleada do Icasa sobre o Paysandu por 6-2 no estádio Romeirão. Em 2011, a equipe do Icasa foi rebaixada para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na última partida, foi derrotada pela equipe da Portuguesa, que selou o seu descenso. Mas no ano seguinte, o Verdão do Cariri viria a conseguir um novo acesso e voltar para a Série B do Brasileirão. O acesso veio com uma vitória por 2-1 em cima do Duque de Caxias, no jogo de ida em Juazeiro do Norte, e com um empate sem gols no jogo de volta no Rio de Janeiro. O Icasa, que confirmara o seu retorno para a Série B, ainda conseguiu chegar na final daquela competição. Passou pelo Paysandu na semi e foi derrotado pela equipe do Oeste na final da Série C de 2012. Em 2013, o Icasa surpreendeu o Brasil e conquistou a 5ª colocação da Série B, ficando a 1 ponto do acesso. Nessa campanha histórica, o Icasa derrotou grandes equipes como o campeão Palmeiras, que foi derrotado no estádio Romeirão por 1-0. O Icasa perdeu a oportunidade do acesso em um jogo contra a Chape, em que a equipe foi derrotada por 2-1 para a equipe catarinense, jogo que ficou marcado pela enorme quantidade de chapéus de romeiros que pairavam na arquibancada do Romeirão. 2013, que viria ou virá ainda a render muito para o Icasa. O Figueirense teve um jogador irregular, inclusive reconhecido pela própria CBF, e o Verdão entrou na justiça para conseguir esses pontos e consequentemente o seu acesso. A CBF, na oportunidade, assumiu o erro e salvou o Figueirense da degola, mas o Icasa entrou na justiça pedindo uma indenização milionária e já ganhou aproximadamente 50 milhões na justiça da CBF. A CBF recorreu e segue aí tramitando na justiça esse processo que, para os juristas, é causa ganha para a equipe do Verdão. Um acordo é estudado, mas até o momento nada foi definido quanto a esse imbróglio jurídico. Em 2015, o Icasa foi rebaixado para a Série C do Brasileirão e, novamente no ano seguinte, em 2016, veio outro rebaixamento, dessa vez para a Série D do Brasileirão. Em 2016, também veio um rebaixamento de âmbito estadual. O Icasa terminou com 5 pontos e no 4º lugar do seu grupo no Campeonato Cearense. Campanha essa que fez com que a equipe fosse disputar um quadrangular para se livrar do rebaixamento. Não deu certo, a equipe acabou rebaixada junto com o Quixadá para a Série B do Campeonato Cearense em 2017. Nos próximos anos, o Icasa ficou por ali sem conseguir o seu acesso, apenas perambulando pela Série B do Campeonato Cearense, até que em 2020 veio o ressurgimento do Icasa. Depois de 3 temporadas na segunda divisão, o Verdão conquistou o título da competição e o acesso para disputar a primeira divisão no ano de 2021. O Icasa teve a melhor campanha da primeira fase, com 6 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. No mata-mata, eliminou o Tiradentes nas quartas de finais, o Itapipoca na semifinal e foi decidir o campeonato contra o seu vizinho ali de território, a equipe do Crato da cidade vizinha. O Icasa venceu o Crato por 2-0 e ficou com o tricampeonato da Série B cearense. Em 2021, o Icasa fez uma boa primeira fase, disputando ponto a ponto até as últimas rodadas o primeiro lugar dessa primeira fase, que daria uma vaga na Copa do Brasil. Já na segunda fase, veio a pandemia e a equipe do Icasa veio a desmontar toda a sua equipe.
acabou terminando o campeonato com muitos jogadores da categoria de base e com isso terminou a competição na 7ª colocação. Colocação essa que não garantiu o Verdão na Série D de 2022. Ficou ali a uma posição de garantir a sua vaga. Mas aí, eis que surge o Atlético Cearense. A Águia da Precabura conseguiu seu acesso e com isso abriu mais uma vaga e essa vaga caiu no colo do Icasa, que irá representar o Ceará e irá representar o Cariri Cearense na Série D do Brasileirão do ano de 2022. Entre os principais títulos do Icasa estão a Copa Fares Lopes de 2014, a Taça Padre Cícero, Torneio do Interior, de 2014 e 2015 e o tricampeonato da Série B, 2003, 2010 e 2020. Sem a gente contar o título estadual de 92 do então Icasa Esporte Clube. A verdade é que para a torcida icasiana, o Icasa Esporte Clube e a Associação Desportiva Icasa são a mesma equipe. A paixão pelo clube surgiu na década de 60 e existe até hoje pela fanática torcida do Icasa. O Icasa que tem o seu CT, o Praxedão, onde a equipe realiza seus treinamentos. A equipe costuma mandar seus jogos no estádio Romeirão. Ultimamente, como o estádio está passando por reforma e se transformando em uma arena, o Icasa está mandando seus jogos no estádio Inaldão, na vizinha cidade de Barbalha. Mas, para 2022, o Verdão terá de volta a força do seu estádio Romeirão, agora uma arena multiuso e super moderna que irá receber o Verdão do Cariri. Esse foi mais um Meu Clube Sua História. Se você gostou, deixa o like, não se esqueça de se inscrever no canal e segue o Gozaço no Instagram e no TikTok. Um abraço e até a próxima.